boa tarde. Boa tarde. A audiência pública debate mais uma vez transporte coletivo de Pelotas. O projeto da conta de água por consumo é discutido por parlamentares. Última semana da FenaDoce. Mais de 180 mil pessoas já passaram pelos pavilhões. Confira essas e outras informações agora no TV Câmara Notícias, segunda edição. Hoje pela manhã foi realizada uma audiência pública que tratou sobre a tecnologia na educação. Com o tema A Escola que Nós Queremos, foram discutidos alguns pontos relacionados a melhorias para a educação do município. Entre eles, o Plano Municipal de Educação, ressaltado pelo vereador Rafael Amaral, para que nos próximos 10 anos possam ser implantadas tecnologias nas salas de aula. O que o poder público deve fazer e foi realizado aqui, promovido pelo vereador Rafael Amaral, foi colocar em pauta o que deve ser realizado, de que forma que deve ser realizada a inclusão de tecnologias na educação, a revolução pela qual a educação está passando e deve passar, em que ponto nós queremos chegar. A Associação Escola Louis Braille comemora 63 anos de atuação em Pelotas e nessa semana foram realizadas diversas atividades para essa comemoração. O objetivo é educar e promover a inclusão social. E neste ano a celebração leva os alunos à comunidade e a comunidade aos alunos. O grupo vocal com cegos e deficientes visuais fez uma apresentação na FenaDoce para demonstrar o trabalho desenvolvido por eles ao longo de todo o ano. O coral da Escola Louis Braille realmente ele traz toda a energia e o processo de reabilitação que o deficiente visual passa quando ingressa na associação. Eu acho que é uma emoção incrível para quem assiste e a gente consegue passar toda essa energia, né? As pessoas felizes, cantando, sabendo que é possível sim a gente levar uma vida normal, com qualidade, ser feliz, né? Mesmo com a falta da visão. Além disso, uma mostra de fotografias produzidas pelos próprios alunos através do projeto Luz na Escuridão, de Nauro Júnior, ficaram expostos nos corredores da escola. E hoje pela manhã, para encerrar a semana de comemorações, foi realizado um bailinho para os alunos. Nós vemos cumprindo o nosso papel há 63 anos. E buscam mais 63. Ou mais de 63, né? Nesta sexta-feira, o dólar valorizou 0,06%, sendo comercializado a R$ 3,10. A moeda europeia também subiu 0,14%, calculada a R$ 3,49. Já o peso uruguaio sofreu uma variação positiva, de 0,28, e está valendo 11 centavos. O presidente do SANEP, Jacques Reidans, esteve na casa a pedido dos vereadores para debater questões sobre a água, principalmente o projeto da cobrança por consumo. Em algumas horas de debate e esclarecimentos, o vereador Ivan Duarte, relator do projeto do governo na COF, ressaltou que é importante um estudo mais aprofundado para que a Câmara não vote com dúvidas. O projeto, de autoria do vereador Vicente Amaral, prevê o pagamento da conta da água de acordo com o consumo de cada residência. Nós temos que mudar essa realidade. Muitos que hoje pagam menos vão pagar mais, mas têm o direito de consumir, diminuir. E muitos que pagam mais hoje vão pagar menos, mas tu vai ter a opção de diminuir a tua conta d'água. E no próximo bloco, confira a previsão do tempo para o fim de semana e uma entrevista ao vivo com o vereador Luiz Henrique Viana. A gente já volta. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. Nesta semana não teremos Som Daqui. A próxima apresentação acontece na semana que vem, na próxima sexta-feira. E a banda que vai se apresentar é o grupo Elvis Presley e Cover. Vamos conferir agora como fica o tempo para o fim de semana. Hoje o dia começou frio, mas com céu aberto. No fim de semana, o tempo segue estável e com pouca variação de nuvens. No sábado, a temperatura varia entre 8 e 18 graus. Já no domingo, a mínima será de 11 e a máxima de 17 graus. A Fena Doce está chegando ao fim e nesse ano foi surpreendida com a quantidade de público. Mais de 180 mil pessoas já passaram pelos pavilhões. Quem também esteve na feira foram os nossos vereadores, que atenderam a população no estande da Câmara Municipal. Nessa semana foi a vez do professor Adinho, Valdomiro Lima, Salvador Ribeiro e Marcos Cunha. Até domingo ainda vão passar por lá Ricardo Santos, Luiz Henrique Viana, Vicente Amaral, Ademar Ornel e Silvio Souza. Daqui a pouco, às 2 da tarde, acontece uma audiência pública para homenagear o Dia Mundial do Meio Ambiente. O proponente é o vereador Luiz Henrique Viana, que está aqui conosco para falar. Boa tarde, vereador. Boa tarde aos ouvintes. Essa audiência pública, na verdade, foi na sexta-feira passada, o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, e juntamente com o COMPAN, que é o órgão máximo da política ambiental de Pelotas, e também com a Secretaria de Qualidade Ambiental e a comunidade, é que se faz necessário nós pararmos para repensarmos um pouco as nossas ações, as nossas atitudes, para que nós possamos fazer, eu diria, que as atividades do homem, né, seja para o crescimento econômico, crescimento industrial, diria até, esteja atrelada e muito próximo também da preocupação com o meio ambiente. E é possível nós fazermos um crescimento do que é necessário para que o homem tenha uma vida melhor, do que é necessário para o nosso conforto, mas que é necessário também que nós nos preocupemos para o futuro, para que as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, enfim, tenham também a possibilidade de manterem
essa qualidade de vida que nós temos hoje e até melhorar. Para isso é muito importante que nós nos preocupemos com o meio ambiente. Vereador, quem serão as pessoas convidadas hoje à tarde para prestar esses esclarecimentos à população? Nós teremos o próprio Compan, né, com a sua coordenação e com todas as entidades que participam do Compan, né, o Compan é o Conselho Municipal de Proteção Ambiental. Teremos também a Secretaria da Qualidade Ambiental. Entre as instituições do Compan, nós temos as universidades, nós temos empresas, nós temos o próprio poder público, né, com secretarias e outros órgãos, a OAB faz parte também, uma série de instituições, e a comunidade. O Compan, já na sua assembleia desse mês, e também num seminário que promoveu junto à Associação Rural, e juntamente com todas as empresas e instituições que fazem o licenciamento ambiental em Pelotas, já promoveu também essa audiência pública, e a própria Secretaria da Qualidade Ambiental, juntamente com a Câmara, que também vem promovendo, para que o máximo de pessoas que nós possamos alcançar, né, estejam presentes e que também isso seja reproduzido, é lógico, pela nossa TV Câmara, né, com o alcance que hoje tem na nossa cidade e região, inclusive, né, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, porque realmente é muito importante. Nós vemos que nos últimos 20 anos, a população mundial cresceu de 5,5 bilhões para 7 bilhões de pessoas. E a produção de alimentos cresce também. Mas, assim mesmo, quase que 1 bilhão de pessoas dorme e acorda com fome. Então, é preciso que a gente se preocupe na distribuição também, né, porque nós precisamos ter condições de produzir, nós precisamos, como eu disse, fazer com que o crescimento econômico, o crescimento social, o crescimento produtivo, enfim, seja, mas nós temos que nos preocupar também com o que o meio ambiente nos oferece. E pesquisas têm demonstrado que o homem tem consumido muito mais dos recursos que a Terra, né, que o planeta nos dá, tem consumido muito mais do que a reposição desses recursos acontece, que o planeta é capaz de restituir para o nosso meio ambiente. Então, é uma necessidade muito grande. E, vereador, aqui em Pelotas, o que ainda pode ser feito para melhorar essas condições, essa conscientização nas pessoas? Em primeiro lugar, eu diria assim que o principal ator, né, dessa ação somos cada um de nós. Nós precisamos nos conscientizar mais, é lógico que isso, através de campanhas, através de educação ambiental, principalmente, e isso sejam os órgãos públicos, né, não só municipais, mas a nível estadual e federal, e nós temos visto campanhas para isso, mas é importante que a população efetivamente se conscientize disso e, a partir de pequenas ações, né, seja capaz de fazer a sua parte. Como, às vezes, a gente pensa que ações pequenas não importam, né? Mas o desligar a água enquanto escova os dentes, o colocar o lixo no local certo, fazer a separação do lixo, né, não só o que acaba não só possibilitando uma melhoria do meio ambiente, mas possibilitando que pessoas que vivem, né, do recolhimento do lixo, da separação do lixo, por exemplo, também tenham uma condição de melhor de vida, e ações pequenas no dia a dia, o apagar a luz, né, porque a energia também acaba, e nós temos a água é uma grande fonte de energia também, né, o trocar as fontes de energia, enfim, são ações que, aos poucos, as pessoas precisam se conscientizar, além, é lógico, do que ações maiores, como a efetiva participação do poder público no licenciamento ambiental. Nós sabemos que o licenciamento, entre aspas, é uma permissão para poluir. Então, além do poder público ter a obrigação de exigir o licenciamento e de fiscalizar a atividade das empresas, né, e das instituições, enfim, é preciso que as próprias pessoas se conscientizem e que recebam as restrições
que são muitas vezes impostas no licenciamento ambiental, como algo que também beneficia a cada um de nós e as próprias empresas e os seus sócios, enfim, proprietários. E é lógico que os seus sucessores, né, isso é muito importante. Então, o poder público precisa agir, e isso nós temos através, em Pelotas, da Secretaria de Qualidade Ambiental, que é o órgão competente para o licenciamento, né, e que agora, no último mês, aumentou a sua competência com um novo convênio com o governo estadual, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, e com a FEPAM, para que aumente a sua competência, possibilitando que o desenvolvimento de Pelotas também aumente, porque o licenciamento acontecendo em Pelotas facilita para que as empresas possam também se desenvolver e para que as empresas tenham mais agilidade no próprio licenciamento. Nós vemos que obras importantes, muitas vezes, dependem do licenciamento estadual, né, que é mais demorado, às vezes, inclusive, do licenciamento federal, porque os órgãos atuam em conjunto, e a divisão de competências é, então, por lei ou por resolução fixada. Então, é muito importante a participação do poder público e é muito importante a participação individualmente de cada pessoa. E o COMPAN, que tem também essa função, tanto de fiscalização, né, como de organizar a política ambiental do município, também tem uma função muito importante de participação direta junto às instituições e junto à comunidade pelotense. A mudança, então, pode começar aí, né? Em casa, as pessoas partindo de pequenas mudanças de hábito, né, vereador? Não tem dúvida, pequenas mudanças fazem uma grande diferença se nós pensarmos no futuro. Né? É que nós vivemos numa cultura do conforto, nós vivemos uma cultura do consumismo, né? E cada vez nós consumimos mais. Eu relembraria a importância dos 3 R's, né? Que é reduzir, reaproveitar e reciclar. E o reciclar é o 3º R. Nós até muitas vezes pensamos em reciclar, mas pensando em reciclar, nós já estamos pensando em consumir. Né? Então, é importante reduzir, diminuir o nosso consumo, reaproveitar, né, tantas coisas, e hoje nós vemos, esses dias eu ainda tive um exemplo que eu achei muito... A imagem fazia parte do exemplo. Era uma embalagem muito bonita com uma paisagem também muito bonita. E quando foi um presente que eu recebi, na verdade. E quando eu abri o presente era muito bonito, mas eu dizia que o significado daquela embalagem, que era uma folhinha de, não sei, 4 ou 5 anos atrás, que a loja aproveitava para fazer embalagens muito bonitas de presente. Essa é a questão do exemplo também, né? Questão de exemplo. E questão de a gente se dar conta que há possibilidade de fazer isso, porque muitas vezes nós não... Porque não enxergamos, né, porque não temos o exemplo, nós acabamos não fazendo. E nós participando mais efetivamente da nossa própria vida, porque o meio ambiente é o local onde nós vivemos. Então, ações que acontecem em um local favorecem todo o meio ambiente, e não apenas aquele local. Então, a nossa participação é muito importante. Então, aí a gente vai reiterar o convite, né, para que as pessoas participem dessa audiência pública. Acontece hoje às 2 horas aqui na Câmara, né? Então, fica o convite para quem quiser participar. Fiquem ligados, né? Que vai ser transmitido ao vivo. Então, vereador, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, agradeço o convite também a todos. E essa audiência também foi, além do COMPAN, da participação toda, proposta por mim e pelo vereador Pedrinho também. Tá certo, muito obrigada, então. E o TV Câmara Notícias, 2ª edição, fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.